Estamos de volta com Casa e Companhia. Oferecimento Imobiliária Sistema, sinônimo de referência em Presidente Prudente e região. Santa Luz Iluminação, variedade de produtos em até 6 vezes. Voltamos com Jorge Humberto Ochiai aqui no programa Casa e Companhia. Jorge, por favor, faça um breve sucinto currículo, resuma rapidamente a tua experiência, o teu currículo no exterior, como é que foi essa tua trajetória? Bom, já falamos do Tanel Abud, falamos do esquema e depois passei pelos anos universitários, onde durante a ditadura militar, e inclusive pela própria formação que tive no esquema, por meio de professores que eram de uma grandeza enorme, como mencionei, Dona Dulce, o professor Caetano e o Marquinho, que eram na área de humanas, sem tirar o valor dos outros. Mas, com essa base, me defrontei com uma realidade de São Paulo que era totalmente diferente da realidade de Presidente Prudente. E, durante os anos universitários, a realidade política no Brasil estava sofrendo uma grande transformação com movimentos sociais, e a Universidade de Arquitetura e Urbanismo foi sempre líder, junto com outras universidades, novo movimento estudantil, tinham as grandes discussões da Sociedade Brasileira de Ciência, né, a SPBC, e a ditadura, de uma certa forma, foi derrubada graças a esses movimentos sociais, que na época, inclusive, o Lula era um líder sindical, né? É bem importante. Ele surgiu nesse período. Exatamente, surgiu naquele período, que se chamava de movimento estudantil e movimento proletariado, não é mesmo? E eu fui na contramão da história. Enquanto os anistiados, né, de esquerda estavam voltando para o país, eu fui para Londres. E em Londres me defrontei com o início do governo da Margaret Thatcher, que é um governo de extrema-direita. E, ao tentar melhorar o meu inglês, porque eu fiz a União Cultural Brasil e Estados Unidos, e com o inglês da União Cultural Brasil não era possível ter um diálogo. Eu sabia ler e escrever, mas eu não entendia as respostas, eu fazia só as perguntas. E depois, para tentar fazer uma especialização em arquitetura, me defrontei com uma realidade que era muito difícil para arquitetos em Londres, porque os próprios arquitetos ingleses estão fazendo mais decoração ou reestruturação de obras. E eu, como eu mencionei, o meu forte era o urbanismo. Toda a base que eu tive de urbanismo eu projetei nas especializações que eu fui fazer, né? Eu acabei fazendo, na época eu comprei Financial Times e o The Economist, e os tipos de profissionais que estavam procurando é os que ainda procuram hoje, ou seja, economista, especialista em comércio internacional, advogados com especialização em finanças. Então eu acabei fazendo pós-graduação em comércio internacional, um MBA na parte de administração de empresas e um mestrado em política internacional. E, por coincidências, as vidas nos abrem algumas oportunidades. O economista da Missão do Brasil estava saindo, Missão do Brasil junto à União Europeia, que se encontra na capital da União Europeia, e do Reino da Bélgica, que é Bruxelas. E ali eu prestei um concurso e passei no concurso interno de Itamaraty e fui assessor do professor e embaixador Celso Furtado, com o qual eu tenho grande orgulho de dizer, o maior economista do Brasil, um homem íntegro, onde aprendi não só a me tornar um profissional, mas ser um ser humano. Foi a grande lição de vida que eu tive com um dos maiores, ou o maior profissional que eu encontrei na minha carreira. E na Missão do Brasil junto à União Europeia, eu defendi os interesses do agronegócios brasileiros. Na época que iniciamos, eu iniciei na Missão do Brasil em 1985, o Brasil ainda era um exportador de produtos alimentares, mas não éramos o maior. E ao longo da carreira vi muitas coisas acontecerem, por exemplo, a entrada de Portugal e Espanha, a Europa que era de 13 passou a ser a Europa de 15. Em 1992 eu pude observar toda a harmonização de toda a regulamentação das leis comunitárias, ou seja, os poderes que eram distribuídos nas capitais dos Estados-membros passou a ser centralizado em Bruxelas. E Bruxelas, que não era o centro do poder na União Europeia, que era toda na França, os Estados-membros, com a adesão de novos Estados-membros, Paris perdeu as forças, inclusive os Estados-membros montaram missões em Bruxelas. E junto com essa corrente migratória de funcionários públicos que vieram para Bruxelas, vieram também as associações de classe, associações de todos os setores, seja industrial ou agrobusiness. E Bruxelas passou a ser o centro da União Europeia.
E não só da União Europeia, mas do mundo, porque a União Europeia, o que é regulatório, nem mesmo os Estados Unidos têm força para combater. E daí a importância de Bruxelas e da União Europeia ao levar em consideração as exportações do Brasil para aquele bloco. O Brasil passou a ser o maior exportador de produtos do agronegócio para a União Europeia. Para você ter uma ideia da importância deste fato, o segundo é os Estados Unidos. E até 2006 eu trabalhei na missão da União Europeia e muitas vezes você não consegue delimitar ou consegue dirigir o próprio encaminhamento do teu profissional. Por força de uma circunstância maior, acabei indo para o setor privado, onde continuo praticamente desenvolvendo o mesmo tipo de atividade, mas no setor privado. Ou seja, trabalho junto à Fratini Vergano, que é um escritório de advogados europeus, que é especializado em comércio internacional e Organização Mundial de Comércio. Como você tem conhecimento, a Organização Mundial de Comércio é em Genebra, não é mesmo? Que é uma organização internacional. Mas nós temos essa especialização porque muitas vezes para defender um cliente, seja brasileiro ou de outros países terceiros, nós temos que conhecer não só o aspecto regulatório da União Europeia, mas também da Organização Mundial de Comércio. Para quê? Para ter um peso, para que quando a União Europeia diz, não, isso vocês não têm o direito de protestar, nós dizemos, sim, mas aqui está a regulamentação internacional. E com isso, muitos dos clientes, inclusive brasileiros que tiveram algumas dificuldades, nós conseguimos negociar bilateralmente, sem ter que recorrer à solução de controvérsias, que é um mecanismo que existe na Organização Mundial de Comércio, para resolver e ganhar com sucesso em negociação bilateral no interesse do cliente brasileiro. Certo. Esse assunto, eu vou ser sincero com você, eu não entendo muito, né? Não faz parte do meu dia a dia. Mas, por outro lado, o que você trabalha, na área que você trabalha, é um assunto de bastante interesse da nossa região, né? Aqui nós temos grandes usinas de álcool e temos empresários do setor de agrobusiness, né? Então, eu gostaria que no próximo bloco você pudesse passar para esse nosso telespectador, para esse empresário, uma efetiva relação em como você poderia ajudar ou trazer informações diretamente da Bélgica que venha favorecer esses empresários aqui da nossa região, ok? Então nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos sobre esse tema no próximo bloco. Voltamos em instantes com Casa e Companhia. Oferecimento Imobiliária Sistema, sinônimo de referência em Presidente Prudente e região. Santa Luz Iluminação, variedade de produtos em até 6 vezes.